Vivemos numa era paradoxal. Estamos mais conectados do que nunca, mas cada vez mais solitários. Em O Século da Solidão, que foi publicado no Brasil em 2021, da editora Norina Hertz, ela apresenta um relato poderoso e perturbador da solidão como uma crise do nosso tempo. Não apenas uma crise pessoal, mas uma crise política, social, econômica. Hoje eu quero falar desse livro e do que eu considero essencial para as nossas reflexões, e fica o convite para você ler a obra na íntegra, porque vale muito a pena. Iniciando com a questão de o que é a solidão hoje. Já no primeiro capítulo, ela define para a gente a solidão não apenas como estar sozinho, mas como se sentir desconectado, excluído, não compreendido. Ou seja, uma dor emocional profunda que afeta todas as nossas relações, não apenas as pessoais, mas também no trabalho, no Estado e com a sociedade. Ela usa a escala de solidão da UCLA, que é a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, para mostrar que esse é um problema que tem proporções epidêmicas. E o livro inteiro é um apelo para isso, que a gente precisa agir. Sobre as consequências, ela fala que a solidão mata. A solidão crônica é para ela tão perigosa quanto fumar 15 cigarros por dia. Porque afeta nosso sistema imunológico, aumenta as inflamações no corpo, aumenta os riscos de doenças, né, e pode até contribuir para o suicídio. Mas, por outro lado, ela aponta possíveis caminhos, né, para ela, a questão das comunidades. Né? Comunidades unidas teriam efeitos protetores, então a gente precisaria o quê? Fortalecer a vida em comunidade, que é literalmente um remédio para ajudar a gente a sobreviver. Ela vai falar também da solidão na cidade. Ela fala sobre a questão da arquitetura, né, dos espaços públicos e dos comércios favorecerem o isolamento. Que viver nas cidades grandes pode ser extremamente solitário. Ela vai apontar a transitoriedade, né, a falta dos laços, tudo isso contribuindo ali. A questão dos projetos de urbanismo, né, dos espaços públicos serem pensados hoje para a questão da eficiência econômica, e isso está afastando as pessoas. Vai dar exemplo de mercados automatizados, né, a gente não pode nem mais ter aquela conversa descompromissada com o atendente ou com o caixa. Vai falar dos bancos desconfortáveis das praças, né, que parece que é feito para a pessoa ficar pouco tempo, né? Você não tem mais um convite para sentar, para ficar um tempo ali interagindo, conversando de forma confortável, né? Fala também da questão das câmeras, de a gente estar sempre sendo vigiado o tempo todo, e isso por um lado aumenta a segurança, mas por outro também inibe, né, as interações. E aí aqui ela aponta como caminho para aumentar a conexão, né? Justamente a gente teria que resgatar o espaço público como um local de encontro das pessoas e não de afastamento como tem sido. Sobre a tecnologia e o uso das telas, ela fala que os smartphones estão afastando, né, as pessoas. Isso não é novidade, né? Que a gente deixa de olhar as pessoas nos olhos, que a gente ignora as expressões faciais, que a gente se tranca no nosso celular aqui como se a gente tivesse uma bolha, e isso é muito ruim. E ela fala que especialmente para crianças e adolescentes, porque compromete o desenvolvimento de habilidades sociais importantes dessa fase da vida. Aí sobre a solidão, ela vai destacar também que mesmo quem vive com outras pessoas pode se sentir profundamente solitário. E aí dá exemplo, né, de pessoas que vivem com companheiros que têm demência ou pessoas que vivem em relacionamentos abusivos. E vai dizer também que viver sozinho não significa você ser solitário, porque, por outro lado, isso pode servir como um incentivo para você sair de casa e para você ter encontros reais. Então, a solidão não é uma questão de presença física, né? É algo mais profundo, é uma questão de conexão, de você sentir realmente que você tem um laço com outra pessoa, que você pode contar com outra pessoa, é a questão da empatia, de uma relação significativa. Ela conta aqui também uma experiência interessante que ela teve, que foi de uma amizade alugada, né? Ela vai falar, tem uma parte que ela vai falar sobre amizade, né? De aluguel, e também sobre robôs sociais. Aí ela conta que viveu essa experiência de alugar uma amiga. Era uma jovem que cobrava $40 por hora
para oferecer companhia. Era sem sexo, é só a presença. E aí ela coloca aqui que isso pode ser a economia da solidão, né, o comércio do futuro, você alugar conversa, companhia, e apesar de isso trazer, né, um alívio para a dor ali momentânea, você ter com quem dividir suas dores, você ter com quem conversar, na verdade ela coloca que esse tipo de relação tira da gente aquilo que desenvolve os laços reais, né, que é a escuta, o cuidado, a troca, a reciprocidade. Mas o que mais me marcou nesse livro foi a parte que ela fala dos robôs sociais, né, que ela fala que os robôs sociais estão avançando, né, e até os robôs sexuais, e que muitos são vendidos como companheiros que nunca vão te deixar. Mas à medida que as pessoas passam a preferir essas relações artificiais, elas correm o risco de se tornarem menos capazes de lidar com o ser humano real, né, que tem suas exigências, que tem seus erros, seus limites, enfim. Isso vai aumentar a desconexão entre os humanos. Ela faz uma crítica importante, então, que para a gente evitar, né, o aborrecimento de se relacionar, a gente pode estar sacrificando o que sustenta a democracia, que é a nossa convivência, o cuidado, o esforço coletivo, que é a nossa tolerância, que é o que a gente tem de humano, né? Mas o que são os robôs sociais? A autora vai explicar pra gente que os robôs sociais são máquinas projetadas especificamente para ocupar o lugar de um companheiro na nossa vida, né? De um cuidador, até mesmo de um amigo. Claro que essa promessa de alívio da solidão pela tecnologia não vai vir sem preço, né? Na verdade, o preço é até bem alto. Ela levanta aqui, então, as questões, né, sobre o impacto que esses robôs sociais podem ter na nossa vida e também na sociedade. A primeira crítica, né, que ela traz aqui, talvez seja mais importante, é o risco da gente substituir o cuidado humano, né, genuíno, por interações artificiais. Ela traz o questionamento, né, se a acessibilidade aos robôs crescer, né, se todo mundo puder comprar esses robôs como forma de eliminar a sua solidão, né, de reduzir a sua solidão, se isso não vai prejudicar as amizades verdadeiras, né? Aí se a gente não correria o risco de passar a preferir a previsibilidade e a ausência dos aborrecimentos, né, de um robô, quando a gente compara as dificuldades, né, dos relacionamentos reais, na complexidade de se relacionar com uma pessoa. Outro problema que ela vai apontar aqui é a questão do reforço dos estereótipos de gênero. Por quê? Porque há uma predominância de vozes femininas em assistentes virtuais. Essas assistentes virtuais muitas vezes são programadas por engenheiros homens, e a discussão que ela coloca aqui é que isso poderia estimular distorções, né, crenças distorcidas, problemáticas sobre certas funções serem naturalmente femininas, como a tarefa de cuidar, de servir e até o comportamento de obediência ali, né? E falando especificamente de robôs sexuais, a crítica é sobre a objetificação, né? A criar máquinas com aparências humanas muito, assim, perfeitamente humanas por fora, né? Só que incapazes de questionar, de resistir, né? Máquinas que você não trabalha com a questão do consentimento. Você pode fazer tudo, né, sexualmente com essas máquinas. E a questão aqui é se esse tipo de relação não poderia alimentar fantasias de dominação, né, de desrespeito, você tratar os robôs, né, objetos robôs que se parecem muito com os seres humanos, mas ali apenas como objetos, se isso não poderia levar a mente a uma confusão, né, sobre a questão de como se relacionar, né? Isso não poderia também contribuir para normalizar a violência, porque a pessoa está ali podendo realizar qualquer tipo de fantasia, até com uma agressão, né, sexual a um robô que não vai ter nenhuma reação, isso não gera nenhum problema, se isso não poderia contribuir para distorcer esse tipo de relacionamento e de aumentar a violência contra a mulher. Nós também temos uma reflexão aqui sobre o medo da dependência. Será que se a gente se ligar, né, se apegar muito a robôs que são programados para amar incondicionalmente, né, para nos fazer sentir amados sempre, o tempo todo, a gente também não estaria correndo o risco de se isolar cada vez mais do mundo real e tendo assim, uma certa dependência
de relacionamentos idealizados, né, de relações idealizadas, impossíveis. Por outro lado, ela também vai além dessa questão individual e trata a questão das implicações para a sociedade como um todo, né, coletivamente, para a questão da democracia, enfim. Ela vai trazer aqui um questionamento sobre se a gente delegar o cuidado e a companhia para as máquinas, a gente também não estaria correndo risco de se esforçar cada vez menos para cuidar dos outros, né, da nossa família, das pessoas, né, da nossa comunidade, né, de uma forma geral. Então, com isso, a Norina está nos lembrando, né, com essa obra brilhante que ela fez, que a solidão é um problema coletivo, não é um fracasso pessoal, não é uma questão só individual, e que é urgente a gente pensar sobre isso, a gente reconstruir a nossa ideia de comunidade. No mundo que está cada vez mais fragmentado, a gente precisa pensar sobre a questão da gentileza, da empatia e sobre a questão da presença. E eu convido você a pensar sobre isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe aí embaixo nos comentários se você também se sente sozinho, já se sentiu sozinho no meio da multidão. A gente se vê no próximo. Até lá!